Bom dia, primeiros anos. Vamos dar início às atividades dessa semana, tá? De matemática, da professora Ondina. Sequência 5, atividade 5.1. Fazer coleções é uma brincadeira divertida e podemos aprender muito com elas. Nesta semana, nossa turma vai fazer uma coleção de tampinhas. Então, nessa atividade, o que vocês vão fazer? Vocês vão pensar nos números e aí vocês vão escrever num papel assim do lado de vocês. Segunda-feira, vamos supor que você coloca aqui, ó, de tampinhas trazidas, 34 tampinhas. Terça, vamos supor 56. Quarta, 100. Quinta, 20. E sexta, 18. E aí, a quantidade de tampinhas, vocês é que vão pensar no número. Se no número que você colocou aqui, nessa coluna, ou na segunda, ou na terça, ou na quarta, ou na quinta, ou na sexta, tiver o número 1 terminando, você vai responder aqui, ó, que eu pus a pergunta. Quais são os números terminados em 1? Se aqui você colocou números que terminados em 1, você vai repetir os números aqui para mim. Então, os números, quem vai pensar são vocês. Só que você também tem que pensar em números que terminem com 1, seja dezena e centena, né? E você vai escrever os números aqui, ó, nessa linha, tá? E aí também você vai pensar em alguns números que terminados com o número 6. Por exemplo, 56, 106, 206, 216. Eu tô dando um exemplo, tá? E aí vocês coloquem esse número aqui nessa linha. Próxima atividade, que é a 5.2. A turma do primeiro ano da Escola Primavera também fez uma coleção de tampinhas. Elas estão no quadro a seguir. Então, eu coloquei as tampinhas aqui. E aí a gente pergunta, conte as tampinhas e escreva a quantidade delas. Vocês vão colocar aqui, é o total, tá? Depois, quantas tampinhas são azuis? Coloca aqui. Quantas tampinhas são amarelas? Coloca aqui. E o que há mais? Tem mais tampinha amarela ou tampinha azul? Se for amarela, você vai escrever amarela. Se for azul, você vai escrever azul. Por exemplo, vamos supor que tem 20 amarelas. Não é isso que tá lá. Eu tô dando um exemplo para vocês poderem responder essa pergunta aqui, ó. Quantas tampinhas há mais? Vamos supor que eu tenho 20 tampinhas amarelas e eu tenho 10 tampinhas azuis. Quantas tampas a mais de amarelo eu tenho com relação à quantidade que eu tenho de azul? Se eu tenho 20 tampinhas amarelas e eu tenho 10 tampinhas azuis, a diferença vai ser quanto? 10. Por quê? 20 menos 10. Tudo bem? Sequência 5, atividade 5.3. A professora de Tiago levou para a turma as tampinhas representadas no quadro a seguir. Então, tá aqui as tampinhas. Quantas tampinhas ela levou? O total. Quantas tampinhas são vermelhas? Quantas são azuis? Tá bom? A próxima atividade é de Educação Física da professora Kari e Cultura do Movimento professor Sérgio. Então, eles colocaram. O aluno deverá escolher um local da casa sem obstáculos. Pode ser um corredor ou um espaço da sala ou do quarto que estiver livre. Vocês vão fazer o seguinte.
ande de um lado para o outro e conte quantos passos tem no total. Você vai colocar aqui o número de passos. Próxima. Agora, colocando um pé na frente do outro, conte quantos pés teremos na distância que você escolher, tá bom? Quantos pés você colocou um na frente do outro? Vai responder aqui. Pule o mais longe que conseguir e diga quantos saltos conseguiu fazer nessa distância. Você determinou a distância e aí você vai saltar. E aí você vai dizer para nós, escrever na verdade o número aqui, quantos saltos você deu. Qual o menor número encontrado nesse desafio? Então, ou seja, você vai saltar, você vai andar, você vai pular. Então, você vai colocar nessa resposta aqui, ó, qual o menor número encontrado nesse desafio? Por exemplo, você contou 20 pés que você andou. Então, você andou 20 pés. Você saltou 4 vezes. Você anota lá, 4 vezes, né? Então, número 4. Qual que é maior? O salto ou colocar um pé um na frente do outro, certo? Então, você vai aqui e vai colocar o menor número que você fez na sua contagem. E aqui, qual o maior número encontrado nessa sua contagem, tá bom? A próxima atividade é da professora Tatiane. Ela é de arte e linguagens artísticas. Origami é a arte de dobrar papel criando representações de determinados seres ou objetos com dobras geométricas sem cortá-lo ou colá-lo. Laura e Ana resolveram fazer os origamis para brincar. Então ela colocou aqui o origami da Laura e o origami da Ana. E aí ela pergunta: quantos origamis fez a Laura? Quantos origamis fez a Ana? E qual das duas meninas fez mais origamis? Vocês vão preencher aqui o nome. E juntando as duas coleções, quantos origamis elas terão para brincar? Então, você vai pegar o da Laura, o da da Laura e da Ana. Qual é o total de origamis? Tudo bem? Depois de preenchido, vocês cliquem em enviar. Não precisa copiar no caderno, nem mandar a imagem pelo WhatsApp. Uma resposta só por aluno. Caso tenham dúvidas, entrem em contato com os professores. Boa semana, bons estudos e até as próximas atividades. Tchau!